Amém, irmãos. Graças e paz. Filipenses 4, nós vamos só ainda fazer uma leitura do 6 em diante, mas o nosso foco hoje é do 10 para frente. Nós viemos meditando, esses dias nessa carta. Devemos terminar no domingo que vem. E eu estava ali ouvindo os cânticos e lembrando que durante a semana, como nós já estamos terminando, a gente começou a fazer algumas considerações bem pessoais. Pessoais que eu digo a nível de igreja. Se a gente fosse perguntado pelo Senhor, eu vou escrever a carta, se o Senhor perguntasse para mim, eu vou escrever a carta que para muitos será a mais alta das Escrituras. O que você acredita que eu tenho que colocar lá? Eu digo para os irmãos que eu vinha essa semana meditando que essa carta deveria ter coisas que me explicasse sobre o céu, sobre mais coisas sobre os dons, sobre capacitação, coisas que para mim deveriam ser mais interessantes. Alguma pessoa desatenta, lendo a carta aos Filipenses, pode dizer assim: por que essa carta é tão alta? Não vejo tanta coisa assim, não. Coisas tão corriqueiras do dia a dia. Esses irmãos que botaram a carta nesse pedestal, será que não deviam ser analisados? Por que essa carta está num topo tão grande, se você tem outras que abrem os dons, a manifestação, o poder, a graça? E essa carta tão simples, tão singela, ela consegue ser tão profunda. E eu passei a semana nesse ponto, tá? Porque tem a ver com os versículos finais da carta, então foi o caminho que o Senhor nos deu. Há uma lição que muitos de nós demoramos a aprender. Eu, particularmente, por ter nascido em um berço, digamos assim, pentecostal, não que os irmãos não, que essa palavra é bem ampla, havia muitas coisas que estavam fora do lugar. Muitas. No que diz respeito à vida ou à capacitação, digamos assim. O irmão Délcio, já falei aqui uma vez lá atrás, irmão Délcio Meirelles, não sei se ainda vende, mas ele tem um material que ele chama de plisso e pliro. São duas palavras que o irmão Délcio usa para explicar ser cheio do Espírito e ser cheio da vida. Ele encontrou essas palavras no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e ele faz um trabalhar sobre isso. Qual o trabalhar? No Antigo Testamento você vai encontrar muitas pessoas cheias do Espírito. Elas são capacitadas para fazer alguma coisa. O Espírito veio sobre Sansão e ele foi lá, arrancou os portões de Gaza e carregou nas costas. Mas o Sansão nós sabemos que a vida dele, meu Deus, serve de que exemplo? Quase nenhum. Sansão desafiou Deus o quanto pôde. Sansão brincou com a palavra, com os profetas, o quanto pôde. Então, ser cheio, diz o nosso amado irmão, necessariamente não é ter vida. E essa é uma das confusões que ainda habita no cristianismo comum, digamos assim, não que entre nós habite, porque o Senhor nos deu uma pequena luz para compreender isso de forma mais bíblica. Há, sim, capacitação do Espírito, claro que há. Há, sim, ser cheio para pregar o Evangelho, ser cheio para ministrar a palavra, ser cheio para ministrar louvor. O Senhor nos capacita para grandes obras. O engano é nós acreditarmos que isso nos fará, somente isso, parecidos com Jesus. Aí está o engano. O engano foi que o cristianismo achou melhor brincar com os presentes que Deus dá, os brinquedinhos que Deus deu para cada um.
e esqueceu de agradar o Pai. Quem dá os brinquedos? Quem dá os dons? Quem nos capacita? Os dons, cremos nós, porque a Bíblia diz assim, são irrevogáveis. Deus deu. O irmão tem graça para fazer alguma coisa? Vai ter. Amém. Então Paulo poderia gastar tempo nessa carta que nós chamamos de tão alta, falando como é que o lenço dele curava as pessoas. Eu queria saber. Como é que o suor curou, Paulo? Paulo, escreve aí. Como é que tu botou aqui isso? Como é que era? Tu passava o lenço e mandava para as pessoas? Explica melhor. É os últimos dias de vida. Por que ele me deixou com essa dúvida? Por que não me explicou? O teu suor é melhor do que o meu? Deus dava alguma graça no suor? E o Pedro, que tu ouviu falar que a sombra curava, como é que era a sombra de Pedro? Era maior, ficava grande? O Paulo não gastou tempo com isso. Não perdeu tempo. As últimas palavras do homem que está próximo de morrer e quer dizer a uma igreja como ela tem que crescer. E ele não toca em nada disso. Não é que essas coisas não sejam importantes. Claro que são. Paulo trata isso em outros momentos. Mas o que Paulo precisa ensinar esses irmãos que estão preocupados com o sofrimento dele na prisão é que no final de todas as coisas, sabe? Até porque nem todos de nós, os irmãos já estudaram e aprenderam isso, nem todos de nós falaremos em línguas ou teremos esses dons de manifestações, nem todos de nós curaremos e ganharemos almas, não. Teremos dons bem diversificados, para alguns irmãos teremos dons que nem a Bíblia cita. Mas teremos. O Espírito vai nos dar. Então, quão frustrante seria, como é para alguns irmãos, eu colocar um peso nas línguas estranhas e você viver a vida toda, meu Deus, mas eu nunca vou falar em língua, meu Deus do céu. Não, nós não temos esse peso. Ou você dizer, mas eu nunca vou ser como o irmão tal. É porque nós precisamos, e Paulo está ajustando esse grupo de irmãos, o que nós precisamos ser ajustados é na vida. A vida é para todos. Se há algo que a igreja, que o Senhor está fazendo com que cresçamos, é no que foi dito aqui. Nascemos de novo e o nosso caráter está sendo formado. É isso que vai impressionar o mundo. Precisa ser isso que vai impressionar o mundo. Porque as outras coisas, elas podem ruir. E Paulo, e dentro do que eu falei do irmão Délcio, ele coloca que no Novo Testamento nós temos uma capacidade dada por Deus de sermos cheios da vida. Cheios da vida. Irmãos, muitos de nós aqui podemos nunca fazer muitas coisas que talvez você queira. Mas eu sei que você já tem essa certeza, eu quero que ela fique maior ainda. Você tem a vida de Cristo. Você tem. E uma das palavras-chave do domingo passado era Paulo dizendo para esses irmãos, que nós lembramos que era um grupo, possivelmente, um grupo de soldados aposentados romanos. Roma já estava chegando em decadência, a maioria dos irmãos eram soldados romanos, e esse grupo ainda estava em uma colônia que não era a localidade deles. Eles entenderam quando Paulo disse a eles, vocês são cidadãos do céu. E eu vinha lembrando essa palavra agora no carro, e eu lembrei que eu tenho um amigo do peito em Salvador, chamado Euclides. Euclides, ele já está há 15 anos em Salvador, um irmão amado. Mas se ele abrir a boca, você percebe que ele não é brasileiro. Ele é da África. Não tem jeito. Ele abre a boca e você não é daqui. Esse irmão não é brasileiro. Irmãos, Paulo precisa alertar esses irmãos que é isso que nós temos que procurar. A carta aos Filipenses é alta porque ela nos lembra de identidade. É isso, identidade. Se alguém perguntar para você por que a carta aos Filipenses é tão alta, por que os irmãos acham ela tão rebuscada, é porque ela abandona o blá 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 e coloca nós no lugar de identidade do Senhor.
Se essa identidade não for plena, não for vista, ou pelo menos percebida. Percebida no quesito de você se compreender como cidadão do céu. Um amado irmão chamado Jorginho, também de Salvador, foi passar um tempo na Inglaterra. E ele disse assim, Anderson, é muito fácil saber quem é brasileiro. Porque é brasileiro, age como brasileiro. Sabe, aquele negócio de querer furar fila e andar todo arrumado quando não precisa. Eu olhava de longe assim, pô, ali é brasileiro, vou falar com ele. É brasileiro, não é daqui não. O pessoal de lá era mais calmo, normal. Tá. Identidade é uma coisa muito séria. Né? Não tem como você esconder. Você pode até me enrolar com línguas estranhas. Você pode até fantasiar uma ressurreição. Você pode até botar um cara para sentar numa cadeira de roda e dizer a ele que levanta no final do culto. Você pode até fingir que era cego e agora vê, mas você não vai fingir que ama. Não tem. Você não vai fingir que é manso. Você pode até inventar ali, sabe, uns 20 minutos. Eu sou bem. Não vai. Venha passar uma semana. Bota 10, 15 na Kombi do Junho. No instante, aquele que não são mansos se rebela. Não adianta. Se tem uma coisa que a igreja nos mostra, é que nós não conseguiremos ser o que não somos ainda. A identidade de Cristo precisa crescer. E nós temos que estar muito tranquilos com essa caminhada. Porque o cristianismo pode fingir os dons, mas nunca poderá fingir a vida. Vida não. Pedro tentou se esconder lá, nós sabemos. Jesus foi levado e, por mais que nós possamos fazer várias críticas ao Pedro, mas se João foi até o último lá, Pedro também tentou olhar meio que seja de longe. Mas a identidade de Pedro já estava se formando, muito próximo do Senhor. E Pedro mesmo, querendo se esconder, as pessoas olhavam para ele e diziam assim, não, mas a tua fala é igual ao homem lá. Fala como ele. Não, mas é. Tu se veste como um deles. Irmãos, o esforço do Espírito na carta aos Filipenses é nos mostrar que o ponto mais alto da vida cristã é falar como ele. É andar como ele. Esse é o ponto mais alto. Não nos enganemos, não mire os seus olhos no irmão A, no irmão B, ou naquele negócio, naquele dom. Não, os nossos olhos precisam estar em Cristo. Eu preciso parecer com ele. Se por misericórdia ele quiser que façamos alguma coisa, amém. Mas o maior trabalhar do Senhor é esse. Nós precisamos parecer com ele. Temos que ser cidadãos do céu. E Paulo se coloca como cidadão. Não porque é melhor do que ninguém. Não porque... É bom nós lembrarmos disso. Paulo dizer imite a mim ou coisas que nós usamos de Paulo, ele não está fugindo de quem ele é. A única coisa que está claro para Paulo é que existe uma identidade, o modelo é Cristo, eu preciso parecer com esse homem que apareceu para mim lá no caminho de Damasco, que disse que eu persegui a igreja, mas agora eu vou ser dele, ele é o modelo e eu vou seguir a visão que eu tive. Não estou pronto. Não estava. Ele mesmo diz, mas uma coisa eu estou fazendo, eu caminho para o alvo. Meu alvo é ele. Então, aqui, claro que quem fala e também aqui quem ouve não está pronto. Mas você precisa compreender que você, já foi dito aqui quando eu vinha entrando no carro, quando eu vinha saindo do carro, eu vi, nós precisamos entender que morremos. Há uma outra identidade. Foi nos dada uma outra identidade. E esse tem que ser nosso alvo. Irmão, todo dia eu me envergonho. Todo dia eu tenho que lembrar, meu Deus, não é essa a identidade. Todo dia. Digo para os irmãos, não tem um dia que eu não me envergonhe de alguma coisa. Seja no trânsito, seja em casa, seja na escola, um grito com o menino, uma atitude que não deveria ter sido aquela. Todo dia eu tenho que dizer, Senhor.
E ainda bem que o Espírito Santo lembra, não é essa. Cadê a identidade? A identidade não é essa. Está usando a errada. Aí tem que baixar a cabeça e dizer, Senhor, misericórdia. Mas uma coisa nós temos que ter bem claro saindo dessa carta. Existe uma identidade, existe um modelo. O modelo não é José, o modelo não é o Samuel, o modelo não é o grande Moisés, o modelo nem é o grande Elias. O modelo é Cristo. Amém? No mundo da transfiguração ficaram embasbacados. O maior dos profetas ou o maior dos homens que já pisou aqui na terra, que é Moisés. Mas o Senhor teve que dizer, o maior é Ele. Amém? A Ele ouvir. Não importa se esses homens foram grandes. Não importa se homens aqui farão milagres, abrirão o mar vermelho ou vai fazer descer fogo do céu. Ele é maior. Amém? Ele é o exemplo. Ele é que tem que ser seguido, somente ele. E Paulo puxa isso. E Paulo é muito corajoso, irmãos, porque ninguém tem essa coragem na Bíblia. Ninguém. Ninguém tem essa coragem na Bíblia. De dizer o que ele vai dizer aqui para nós entrarmos no versículo 10. Versículo, eu disse que ia do 6, mas vamos começar do 7. E a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Irmãos, nós poderíamos passar um bom tempo aqui falando sobre a nossa mente. Existe uma guerra na nossa mente. Eu não vou citar algumas literaturas, porque eu acho que são literaturas que precisam de um pouco mais de amadurecimento para ser lidas e devia até ter idade para ler. Mas tem algumas literaturas que falam sobre a nossa mente. Boas literaturas, mas repito, acho que precisa de um pouco de idade cristã para estar lendo, senão bagunça a cabeça. A nossa mente, pense no homem perfeito lá no Éden, o Adão, feito à imagem e semelhança de Deus. Caráter de Deus. Tudo que foi ministrado aqui vários dias para o irmão Walter. Honestidade, hombridade, seriedade, tudo. Adão tinha o caráter de Deus, estava nele. Pecou. Vamos encurtar a história. Quando o homem pecou, morreu. Eu conversava com a minha filha, que está questionando as escrituras para conseguir crescer. Ficamos aí até de madrugada, antes de ontem. Ela começou a questionar tudo, ainda bem, quer aprender. E ela dizendo assim, mas olha, perguntas que às vezes ficam na cabeça de um cristão, ele nunca faz. É por isso que eu sempre, às vezes, aqui digo, irmãos, se você tem alguma dúvida cristã séria, procura os irmãos para conversar. Ela olhou para mim e disse, pai, lá está dizendo que no dia que Adão comesse, se pecasse, ia morrer. Ele não morreu. Eu disse, morreu? Ela, não, morreu não. Ele morreu. Quem disse que ele não morreu? Morreu. Deus não mente. No dia em que pecasse, certamente morrerás. Morreu. Ele continuou andando, eu disse, pronto, agora vamos aprender o homem tripartido. Tem aí umas 2 horas para nós conversar? Fomos conversando sobre o que é espírito, alma e corpo. Adão morreu. Mas é bom você entender, morreu aonde? Não morreu no corpo, porque o corpo continuou andando. Não morreu na alma, porque ele continuou amando, teve sentimentos pela Eva, pelos filhos e etc. Mas o espírito morreu. Aquilo que dizia elo com Deus. Aquilo que era a essência da vida de Deus nele, acabou. Tanto é que depois do pecado, os filhos são imagem e semelhança de Adão. Não é de Deus. De Adão, não tem mais imagem e semelhança de... Aí ela começou, pronto. Começou a compreender. Só que Cristo virou esse jogo. Amém? Amém, irmãos? Cristo virou esse jogo. Nós não tínhamos como mudar essa situação. Nós não tínhamos, porque quem está aí fora, né? A gente assiste aquele filme de zumbis, não sei se foi com o Pablo ou foi com a outra criança que eu falei. Eu sempre digo, quem está aí fora sem Cristo é um bando de zumbi, ele não sabe. Está morto, andando na rua. Está morto em seus delitos e pecados. Tem nada, não tem vida nenhuma. É um bando de zumbi no meio da rua, para lá e para cá. Mas a nós foi nos dada a oportunidade de ter vida. Amém? A nós. E somente a nós que eu digo, não é esse grupo, os irmãos sabem. A nós que olhamos para a cruz.
autor e consumador da nossa salvação. A nós que o Senhor nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. A nós que ele chama de propriedade exclusiva, povo escolhido. A nós que ele guarda com tanto carinho e disse que Cristo seria a nossa paz. A nós ele nos deu vida. Amém? E não tem como você se esconder. Pedro tentou até se esconder. Eu conheço testemunho de irmãos que se afastaram da igreja por algum tempo e davam vários testemunhos nesse sentido, que às vezes estavam numa mesa em algum lugar e as pessoas diziam assim, não, mas tu é crente, não é não? Tu fala, o teu jeito é de quem é cristão. Irmão, se a identidade de Cristo cresceu em você, isso é perceptível. As pessoas veem. Versículo 8, ele diz, quanto ao mais, irmãos, e esse versículo 8, é por isso que eu falei da mente. Há uma guerra na nossa mente. Com a queda do homem, a nossa mente ficou aberta. Ninguém aqui amanhece dizendo assim, olha, hoje eu vou pecar. Não existe essa pessoa, tá? Que nasceu de novo e amanhece assim, hoje eu vou pensar sobre pornografia. Hoje eu vou pensar sobre o mal. Hoje eu vou pensar sobre roubo. Não, não, não. Mas a nossa mente, depois da queda, ela ficou meio que aberta aos ataques que vêm de fora. Você não tem controle do que vem na sua mente. E Paulo nos ensina não somente aqui, mas em outros versículos, que é necessário um exercício. É necessário que essa vida em nós cresça a um ponto que a sua mente também seja trabalhada. Senão a sua mente vai devagar mesmo. Sua mente vai pensar em impureza. Porque você, mesmo sendo cidadão do céu, mesmo sendo nova criatura, mesmo tendo nascido de novo, a sua mente ainda está aberta e precisa do Espírito para trabalhar nela. Aí Paulo nos dá uma dica nessa carta, tem outras, mas nessa ele dá. E eu estou chamando a atenção porque domingo passado eu não chamei a atenção sobre esse assunto. Versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Leia coisas que edifiquem. Assista ou veja ou ouça coisa que trabalhe a sua mente. Que trate as escrituras é uma maravilha. As escrituras é uma maravilha. Eu lembro que uma certa vez eu já vi esse testemunho de 3 irmãos que disseram que a mente era muito poluída de pecados e de tanta coisa, e eles exercitaram decorar textos, ler textos, e encher a mente de textos bíblicos. E foi o caminho que Deus deu a eles. Aqui não é nenhuma doutrina do texto bíblico, de decorar texto. Mas, assim, de alguma forma, Paulo diz, olha, pensai, exercitai a vossa mente com aquilo que é bom, porque senão vocês vão devagar aí. E ficar pensando em coisas e mais coisas que nada tem a ver com o que é bom, com o que é perfeito, com o que é agradável. Então, nós temos que, sim, tomar cuidado naquilo que tratamos com o Senhor, que pensamos. E Paulo coloca o último versículo dizendo, o que aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, pratique. Irmãos, os irmãos podem até, porque às vezes numa parede branca nós procuramos o ponto preto. Né? Eu costumo dizer que a minha digníssima esposa tem essa capacidade. Né? Ela não é muito de elogiar a parede branca, e sim de ver primeiro o que está sujo. Né? Não, aqui está sujo. Depois ela diz que a parede ficou bem pintada. Mas primeiro ela vê o que está sujo. Ela tem essa capacidade de percepção que eu acho que é meio absurda. Né? Mas é dela. Então, às vezes, nós temos isso. A gente gosta de olhar para os irmãos e para a Assembleia e só vê fraqueza, tristeza, desânimo, só vê gente que não deu certo. Não.
Aqui na Assembleia, pelo pouco, estou aqui há 4, 5 anos mais ou menos, nós temos exemplos. Você pode até dizer, mas não é do tamanho do Paulo. Eu não estou dizendo que é do tamanho do Paulo. Estou falando que aqui nós temos exemplos para você olhar e dizer assim, olha, vamos praticar. Aí você procura, olhe para a Assembleia. Agora, se você estiver procurando na Assembleia erro e problema, irmão, aí pode comprar caderno para anotar. Nós estamos caminhando. Que nós temos que ter com a nossa nova natureza, já falei para os irmãos, né? Tem um irmão, um grande amigo meu, tem uma clássica frase, que ao olharmos para nós na Assembleia, lembre-se que temos uma placa invisível, tenha paciência comigo, estou sendo transformado. Todo mundo tem a placa. Olha, eu vejo a placa. Tenha paciência. Estou sendo transformado. Estamos em obras. Né? O Senhor está em obras, está trabalhando, vai ficar bom. O Márcio pode não estar do jeito que você quer ainda, mas está sendo trabalhado. Eu também. E todos nós estamos. Agora, você precisa... quando Paulo diz olhai para mim, será que Paulo está dizendo, eu sou perfeito? Não, irmão. Paulo está dizendo, naquilo que eu faço correto, faça. Será que aqui na Assembleia não tem ninguém que te ajude a pensar de forma melhor, a ler de forma melhor, a orar, a ser firme, a congregar? Tem irmãos aqui que você pode olhar e dizer assim, vamos seguir. Vou me colar nesse aqui. Vamos caminhar. Porque é isso que vai trabalhar nossa mente. Foi isso que me trouxe até aqui outros irmãos. Outros irmãos, caminhar do lado deles, olhar, ver. Não eram irmãos perfeitos, não são. Mas estão caminhando para Cristo. Amém? Então, Paulo tem esta coragem de dizer, o que aprendeste para todos nós. Quantos anos a gente ouve conferência e vídeo e tal? Então, vamos pegar para nós. O que aprendestes? O que recebeste? O que ouviste e o que viste? Pratique. Pratiquemos. Vamos seguir. E o Deus de paz estará convosco. Tendo dito isso, nós vamos começar o capítulo 4, versículo 10. Que pretendemos ir até o final e na semana que vem só fazer alguns arremates. Depois do capítulo 10, Paulo olha falando sobre algumas situações que são muito interessantes sobre a vida. Existia um grupo de cristãos que tinham adotado uma filosofia chamada estoicismo. E, dentre tantas coisas, o que é que vai servir aqui para nós? Os estoicos diziam o seguinte, nós temos que, sabe, eu vou trazer a palavra dos estoicos para o linguajar nordestino. Nós temos que ser macho, ser homem. Levou topada? É firme. Está com fome? Esquece a fome, vamos trabalhar, vamos para frente. O homem tem capacidade, o nordestino tem capacidade de ser forte, de enfrentar a luta, de ver a morte ali e ser firme. O nordestino é forte e tal. O estoicismo tem um pouco dessa de o homem por ele mesmo, sabe? O homem é forte, o homem tem como segurar a onda, o homem não vai se render a uma fomezinha, não. Tem um pouco disso no estoicismo. Só que é assim, é o homem chegando a capacidade. Tinha um ensinamento deles, que eu estava lendo essa semana, que dizia assim, um copo quebrou. Aí você diz, não, o copo não vale nada. O copo foi muito caro. Não, esse valor não vale nada, o copo pode ir embora. Aí depois quebrou a mesa, uma ordem de fatores subindo. A mesa foi caríssima, mas você já aprendeu que o copo não vale nada, então a mesa... Você já está preparado para a mesa quebrada. Isso eles iam levando até morrer o familiar. Morreu o familiar e... Não, isso acontece em todas as famílias. Não há choro, não há pranto, porque morreu alguém. Não, isso acontece. Vamos seguir a vida. Ou seja, eles geravam uma prática, o homem tentando esvaziar-se das suas emoções, ser forte, sisudo, para enfrentar qualquer coisa que a vida colocasse contra eles. Paulo, nos textos que nós vamos ler agora,
ele vai falar algo que parece com o que o estoicismo estavam pregando dentro da igreja. Só tem uma diferença. Paulo vai colocar que não somos nós. Amém? Não somos nós. Nós não temos essa capacidade. Em nós não há essa capacidade. Eu lembro de a primeira vez que eu fui para um enterro em Aracaju de irmãos, e um familiar, acho que era esposa, sei lá, entrou chorando. Aí um irmão olhou assim e disse assim: ó, para que esse choro? Sabe que está com o Senhor? Aí um amado irmão que estava do meu lado olhou para esse irmão e disse assim: amado, e quem disse que não chora? É para chorar mesmo, tem que chorar. É dor, é pranto. A Bíblia está cheia de pranto. Se ela não chorar, vai chorar depois. Jesus, que é Jesus, chorou. A única vez que chorou foi quando o amigo morreu. Por que não vai chorar? Nós temos sentimentos, claro que temos. Agora, ele não nos vence, ele não nos quebra. Nós sabemos que o Senhor está aí. Agora, a dor da morte vamos sentir, lógico que sim. E Paulo vai trabalhar isso aqui de uma forma cristã. Ele vai pegar o que os estoicos estão dizendo, porque há muitas, irmãos, há muitas filosofias aí fora, hoje, vamos falar sobre elas, pelo menos citar nesse geral, que você pode achar agradável. Mas é aquilo que nós temos falado aqui há alguns dias. Entenda, se existir qualquer filosofia aí fora agradável, se você ler a Bíblia, você vai perceber, no máximo, se ela é muito boa, a Bíblia já disse primeiro. Eu te desafio, procura uma filosofia do viver humano, do relacionamento humano que você achou maravilhosa, e ela não tem respaldo bíblico. A Bíblia sabe como é que nós devemos nos tratar. A Bíblia sabe. Então pode ter algumas coisas que você achou bonita aí, ou que alguém disse na escola, ou na faculdade, ou isso aqui é massa, que pensamento filosófico legal. Se você conhecer a Bíblia, ou ele tem um pensamento melhor, ou esse filosófico bebeu nas Escrituras e ele não disse. Pode ir atrás. Por quê? Porque o Senhor sabe como é que as coisas funcionam. Então, Paulo queria dizer para os estoicos que as Escrituras falam, sim, de enfrentar essa vida que é tão difícil. E aqui temos a segunda coisa, que nós falamos lá no início. Essa carta, por ser tão alta, por ser uma carta que os irmãos, volta a dizer, maioria, colocam um pedestal muito grande, é uma carta que, primeiro, deixa de lado os penduricários, aquilo que vamos fazer, foca na vida, e agora, em segundo lugar, não te engana. Os versículos que nós vamos ler agora é para deixar claro para nós que nós teremos, sim, sofrimentos no nosso viver. E bonanças. Sofrimentos e bonanças. Diante disso, vamos lá. Alegro-me muito no Senhor, por teres finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, estavas lembrado, mas vos faltava oportunidade. Tem um assunto aqui, irmãos, que vai ser trabalhado, que é delicado, mas porém muito prático. Necessidade. Necessidade. Todos nós teremos necessidades. A necessidade vai bater a porta de todo mundo, seja ela grande ou pequena. Seja necessidade de comer ou de outras coisas, mas necessidade é o assunto que Paulo vai trabalhar aqui. A todos nós vai chegar. E nós, as necessidades nossas, e mais uma vez, nós precisamos deixar bem claro, as necessidades nossas, elas são tratadas dentro da Assembleia. Desde a necessidade de entendimento, as necessidades financeiras, emocionais. Lembremos de uma carta que Paulo chega a dizer, porque as pessoas não se entendiam e tinha uma situação muito difícil em Corinto. E Paulo faz uma pergunta: não tem ninguém entre vós que possa resolver essa situação? Vocês estão levando a outros para resolver? Há juízes que não são dentre nós.
As nossas necessidades, elas são gastas aqui, no dia a dia, entre os irmãos. E Paulo se alegra por assembleia, esses irmãos em Filipenses. Ele vai dizer não somente uma vez, mas duas. Sabendo de sua necessidade, foram ao encontro. Buscaram ajudar. Irmãos, claro que eu não vou citar nomes aqui, mas aqui muitos aqui dos irmãos sabem o quanto há uma ajuda mútua entre nós nas necessidades de cada um. Amém? É bom que a gente perceba que o que Paulo está ensinando aqui, nós praticamos. Olhar a necessidade e de encontro a ela. É isso que Paulo está dizendo. Há uma necessidade, vamos de encontro. A mim foi feito. Paulo disse, vocês precisavam de uma oportunidade. Eu agradeço que vocês... Aqui, esse jogo de palavras no versículo 10, é como se Paulo dissesse assim, os irmãos estavam atentos ao que Paulo estava necessitando. Quando houve oportunidade, abençoaram o irmão. Quando houve necessidade, abençoaram ao Paulo. E ele está agradecendo por isso. Por duas coisas. Primeiro, porque a igreja já tinha essa predisposição de ver uma necessidade e de encontrar ela. E quando teve a oportunidade, o fez. E Paulo está agradecido por isso. Versículo 11. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi. E eu grifei essa palavra. Aprender. Irmãos, nós podemos... É muito triste. Isso eu ouvi de um irmão que eu considero maduro no Senhor. O problema não é nós passarmos por dificuldades. E aqui, mais uma vez, é preciso deixar bem claro. Digo isso primeiro para mim. O problema não é nós passarmos por dificuldades e necessidades. O problema é não aprendermos com elas. Porque elas virão. Elas virão para que o Senhor nos coloque numa situação de aprendizado. Na maioria das vezes, entremos nós ou sejamos colocados, o Senhor vai nos ensinar alguma coisa. O importante aqui nesse versículo não é o que Paulo passou, mas é Paulo dizer que aprendeu. Aprender é olhar a situação e dizer assim, não, há algo que o Senhor está ajustando. Esse é algo que eu preciso aprender. Paulo entendia a situação que estava sendo trabalhada. E ele está falando para os irmãos que estão passando agora que ele aprendeu uma coisa e outra. Muitos de nós aqui não teremos somente dias de bonanças e de alegrias. Alguns teremos dia de tristeza, de dor. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontro. Eu queria que os irmãos grifassem esse versículo 11 e orassem, você por ele e eu orasse por mim. Versículo 11. Não digo isto por causa de alguma necessidade. Paulo diz, olha, eu não estou passando necessidade não, pois já aprendi a estar satisfeito. Eu fui olhar essa palavra que está aqui no grego, irmão, satisfeito, é muito pesada. É tipo assim, eu aprendi a estar contente, alegre. Sabe aquilo que nós temos estudado até lá na Escola da Palavra sobre o jejum, de mesmo em jejum não está triste, cabisbaixo? Aqui Paulo está falando sobre isso. Porque assim, alguém pode dizer assim, não, irmão, mas eu aprendi. Mas na hora da necessidade reclamando, falando, dizendo que vida é essa. Não aprendeu. Como é que pode? Como é que Deus, que cuida de tudo, deixa acontecer isso? Não aprendeu. O que Paulo está dizendo é que ele aprendeu a estar alegre. Tendo ou não tendo. Tem tradução que coloca contente mesmo. Aprendi a estar contente.
Tendo eu ou não tendo, estou contente. Irmãos, eu sei que muitos irmãos aqui aprenderam já isso. Isso aqui não é uma coisa que está no nível, quando é que eu chegarei aí? Eu sei, porque eu tenho comunhão com alguns dos irmãos e eu sei que muitos aqui já aprenderam. E essa lição é linda. E essa lição vale a pena você encostar perto de alguém que é assim, para você não cair em miséria e pecar contra Deus. Quantos irmãos, no início da minha fé, já falei sobre isso, ali no Lagamar, quando era só água, era Holândia, quando era um buraco, aqueles locais ali que a gente congregava e passava muito por ali. Quantos irmãos eu via ali mesmo no Lagamar, casinha, só com a madeira segurando, tinha nem jantado, chegava na congregação, não tinha o que comer, isso várias vezes. Mas cantava, louvava e ia dormir. Isso eu vi várias vezes no início da minha fé. Isso me alimentou, irmãos. Eles nem sabiam, e talvez nem eu sabia. Mas ali era o Senhor ensinando que nós temos que aprender. É isso aí mesmo. O fato de ser, mas eu sou dono, eu sou filho do dono, sim. E ele é dono do ouro e da prata. Essa teologia do demônio aí, da prosperidade, que é o contrário das Escrituras. E esses versículos eu acho que eles nunca leram. Nunca leram. Porque se você está ouvindo o Evangelho, que você tem que vencer e ser cabelo, saia desse Evangelho. Saia. O Evangelho equilibrado é esse. Eu aprendi a ser contente. Bote Deus eu com 10 mil reais no mês, ou bote Deus eu sem nenhum centavo. Aqui Paulo, vamos repetir, Paulo não está pregando que nós seremos pobres e miseráveis. A doutrina franciscana, vamos todo mundo andar rasgado. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando que na forma que Deus nos coloque, precisamos estar contentes. Por quê? Por uma razão simples que nós repetimos várias vezes. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Para Ele. Para nós, às vezes, não é tanto, não. Mas para Ele é. Então, Paulo está dizendo que isso é bom. Versículo 12. Ele continua o seu testemunho pessoal. Sei passar necessidade. E sei também ter muito. Viu, irmão? É preciso que se diga. Eu sei passar necessidade, mas sei também ter muito. Ou seja, Paulo não está aqui puxando sardinha para rico nem para pobre. Paulo não está criando uma teologia de riqueza e de pobreza. Paulo está dizendo que essas situações existem. Existem. Pode ser que sim. Mas pode ser que Deus não te dê. Eu lembro que um período muito jovem, lá em... O tempo que eu passei ali entre Campina Grande, João Pessoa e Recife, lá na época da Copa de 94, antes um pouquinho, esse período estava por ali. Foi o período que eu mais convivi com irmãos ricos na minha vida. Na verdade, eu frequentava uma reunião que era do governador do estado de Sergipe. Se o nome dele agora. Se o nome dele. O Dedé Santana, eu vi lá na sala da Casa do Homem. Não sei o que Correia, esqueci o nome agora. Uma família muito rica de Sergipe, que mora em Campina Grande. Sergipe não, Paraíba. Não é Sergipe, Paraíba. É Ronaldo Cunha Lima. Pô, lembrei o nome do homem. Ronaldo Cunha Lima. Ronaldo Cunha Lima eu vi, assim, sentado na mesa, a gente comendo. Cara, governador do estado, Mato Nascimento cantando. Filho Carvalho lá e sentado na mesa. E eu comendo lá do bom e melhor. Eu estava saindo daqui da favela do Lagamar. Estava lá, comendo com a galera. Uns 3 anos lá, comendo, bebendo, coisa que eu nunca mais vi na minha vida. Mas estava lá, de boa. Maravilha! Foi lá, os cultos pareciam um negócio assim, botava comida para comer, eu levava para casa, Márcio. Não tinha me convertido ainda não, levava para casa. Já tão bom que eu dizia, pronto, é aqui mesmo. Era o culto que eu mais esperava. Vou levar a minha quentinha amanhã. Na casa desse irmão, não sei se é irmão ainda, o Ronaldo Coelhinho, mas deve ser, não sei. Mas a casa dele abençoou muitos irmãos em Campina Grande. Eu tive uma amizade com o pessoal de uma conferência que tem em Campina Grande, que eu esqueci agora o nome, Consciência Cristã,
E a gente caminhava para lá e lá fiquei 3 anos por lá com os irmãos. Nessa classe de irmãos muito ricos, mas muito mesmo. E, ok. Quer dizer que vai ficar só assim a vida toda? Não. Outros dias é outros grupos de irmãos e outras coisas. Então Paulo com certeza teve dia que estava na realeza, comendo do bom e do melhor. Tinha dia agora estava onde? Preso, os outros tendo que dar comida. Aprendeu. Tinha que aprender a estar nas duas situações. Sei passar por necessidade, sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. É lição para nós. A maioria dos irmãos aqui tem uma história de vida muito linda, de luta, de trabalho, de estudo, de crescimento. Se a gente sentar, aprende uns com os outros. São essas lições que nós temos que aprender. Nós precisamos valorizar os irmãos. Amém? Vamos parar de olhar só problema. Ah, irmão não sei o quê, o irmão não sei o quê. Sim, e o que esses irmãos têm? E a luta para eles chegarem até aqui, na vida cristã, não conta para nós? Conta sim. É isso que Paulo está tentando passar para eles. Olha, mas não se preocupem não, porque eu aprendi. Eu agora estou preso, eu agora estou com fome, eu agora estou acabado, mas eu já tive muito. O Senhor já me deu muita coisa. Hoje não. Hoje eu estou aqui, necessitado. Versículo 14. Todavia, não, desculpe, versículo 13, né? Aí eu pulou no versículo mais conhecido, né, Márcio? O Márcio quase pulou na cadeira ali. Epa! O Márcio quase deu um pulo ali. Peraí, vai pro 14 já. O versículo que o Márcio mais cita, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? E aqui, irmãos, dos comentaristas que li, 4 concordam. É uma resposta ao estoicismo. Porque alguém poderia tomar essa glória para si. Ah, então o irmão aprendeu, o irmão é forte, tá vendo? Queria ser assim como o irmão, forte, não se dobra não, na luta. Paulo fazer, epa, não é assim não. Eu estou mandando olhar para mim, eu estou mandando seguir o que eu fiz, mas a minha fortaleza é Cristo. Amém? Não é em mim. Eu, Paulo, não tenho condição de suportar isso aqui. Mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É nisso, irmãos. É no Senhor que nós podemos. Não é na nossa capacidade de suportar. Somos nordestinos, vamos suportar. Somos homens, vamos suportar. Não. É em Cristo. Todos nós seremos derrotados em nós mesmos. Todos. Mas em Cristo não. Poderemos e podemos todas as coisas. Versículo 14. Todavia, fizeste bem em participar da minha aflição. Por que essa palavra está aqui solta? Porque algumas pessoas pensavam assim, não, Paulo está lá, deixa lá. Paulo elogiou, vocês fizeram bem em participar da minha aflição. Porque se você sabe que eu estou sofrendo e teve a oportunidade de me ajudar, essa foi uma ação que louvou ao Senhor. Sabes, ó Filipenses, que no particípio do Evangelho, no princípio do Evangelho, desculpe, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo, quanto a dar ou a receber, somente vós. Ninguém perguntou, irmãos, é sério, olha para cá, por favor. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, que os irmãos já sabem. Não é que Paulo está com necessidade, não. Mas muitas vezes, aquilo que ganha o coração do irmão, ele pode não estar com necessidade. Mas quando você bota a mão no ombro e diz assim, irmão, como é que você está? Está tudo em paz? Está precisando de alguma coisa? Irmãos, essa palavra, ela demonstra amor, carinho, cuidado. Cristo.
A pessoa pode não lembrar de nada da pregação. Ela vai sair dizendo aqui, olha, eu fui para a reunião, o irmão aquele povo se importa comigo. Aquele povo se importa comigo. Botou a mão no meu ombro, apertou como é que eu estava. Eu estava bem, como é que está a família, está tudo em paz. É isso que Paulo está dizendo. Vocês fizeram certo, porque teve outros que souberam que eu estava saindo da Macedônia, sem trabalho, sem nada para ir pregar o evangelho, e nem me perguntaram se eu estava fazendo alguma coisa. Nem me comunicaram, deixaram lá. Mas vocês não. Então, sim, sempre que possível, chame você tocado pelo Senhor, não sei como é a sua fé sobre esse assunto, mas colocar a mão, perguntar, conversar, é algo que acalenta o coração dos irmãos e acalentou de Paulo. Paulo disse, não que eu tenha necessidade, eu não tenho, mas fiquei muito feliz em vocês mandarem alguma, que mandaram lá pelo irmão, que nós vamos citar o nome dele aqui agora. Nenhuma igreja se comunicou comigo quanto a dar e a receber, mas somente vós. Pois enquanto eu ainda estava em Tessalônica, supriste as minhas necessidades, não só uma vez, mas duas. Amém? Os filipenses recebem o louvor de ter ajudado Paulo quando havia necessidade. Aí ajudaram uma vez? Sim. Ah, mas aí o Paulo precisou de novo. Não, já ajudei. Paulo disse não somente uma vez, mas vocês me ajudaram duas vezes e eu fico muito grato por isso. E tem algo que vai ser dito aqui, irmãos, sobre quem ajuda. Pois, versículo 16, enquanto eu ainda estava em Tessalônica, supriste as minhas necessidades, não uma vez, mas duas. Não que eu procure doações, mas procuro fruto que amplie o vosso crédito. Irmão, esse versículo 17, eu passei uns 3 dias, peguei Bíblia diferente, não, tem que entender o que é que Paulo está dizendo aqui. E assim, eu trouxe essa tradução aqui, ó, século 21, porque eu achei mais tranquila, não é a que eu costumo ler. Não que eu procure doações, mas procuro o fruto que amplie o vosso crédito. Paulo está dizendo assim, olha, eu estou dizendo isso para vocês, para você ajudar os irmãos, para vocês como igreja auxiliar, não é porque eu queira, não, dinheiro de vocês, doações de vocês. É porque eu sei que quanto mais a igreja faz isso, ela adquire crédito com o Senhor. Não é com os irmãos. Não é que eu vou fazer isso para o Márcio, porque aquilo que nós já falamos, porque o Márcio vai me dar. Não é para o Senhor. Paulo está lembrando a eles, vocês terão crédito com o Senhor. Os irmãos que gostam de escatologia, tem um grupo, quando a gente estuda profundamente algumas teorias escatológicas, tem um grupo de pessoas que vai ajudar os israelitas lá na grande tribulação, se realmente esse entendimento estiver correto. Que a igreja vai passar na grande tribulação. Se esse entendimento estiver correto, tem pessoas que vão ajudar os irmãos. Ajudar. Não vão se converter, vão ajudar. Sabe, quem assistiu aqueles filmes Lista de Schindler, Diário de Anne Frank? Tem vários filmes sobre os judeus, né? Quem já assistiu? Tem vários. Nesse filme, normalmente tem alguém que ajuda os judeus. Esconde. Na grande tribulação vai ter esse povo. Sabe, esconde, não gosta não, mas é simpatizante do evangelho. Não, eu vou guardar você aqui em casa. Vai ter pessoas que farão isso. Tomando como base o que aconteceu com os judeus. Se esse entendimento de perseguição e de passarmos pela grande tribulação for o entendimento correto, não tenha dúvida que teremos amigos que nem são cristãos, que vão ajudar, muitas vezes, a esconder, a guardar, não deixa aqui, ninguém vai te ver. Pois é, dentro desse entendimento, existe uma linha escatológica que até essas pessoas, Deus não vai ficar devendo nada, vai dar coisa a elas. Porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Nada. É isso que Paulo está dizendo, irmãos, no individual. Irmãos como igreja, não se preocupe se vocês vieram ao socorro de alguém em especial. Isso é crédito diante de Deus. Crédito diante de Deus. É essa a lição desse versículo. Versículo 18. Mas tenho tudo
até em excesso. Tenho amplos suprimentos, depois que recebi do Epafrodito, aquele do início da carta, o que enviaste com um aroma suave e como sacrifício aceitável e agradável a Deus. Esse versículo 18 é um versículo que nos mostra que a oferta, mesmo essa em dinheiro, ou uma cesta básica, ou seja, que ajuda foi dada a Paulo, ou seja, dada a um irmão, é recebido por Deus. O texto aqui, irmãos, quando você lê as concordâncias, é levado direto para Levítico. Paulo está lembrando aqui de Levítico para esses irmãos. Ao ofertarem ao irmão, ao darem algo ao irmão, isso é agradável, sobe como cheiro suave às narinas de Deus. É isso que vocês terão. É isso que Paulo está dizendo aqui. Para encerrarmos, o 19 é dizendo para esses irmãos o que será deles. Pois o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Amém? Irmãos, vocês que já ajudaram outros irmãos, vocês que têm condições, que todos nós temos, de ajudar um irmão quando for necessário. Além da primeira lição, Deus não ficar devendo nada a ninguém. Além da segunda lição, isso que você fez sobre como aroma suave a Deus. Ainda existe uma terceira. Ele suprirá todas as suas necessidades. As suas. Isso não é historinha, não. Isso não é também barganha. Aí eu vou dar porque Deus vai me dar. Não é isso que Paulo está falando. Existe uma parte de um testemunho que lá atrás eu contei, que Deus me fez lembrar hoje para dizer aqui em cima desse versículo. E os irmãos vão lembrar. Eu morava numa casa aqui e na época da pandemia atrasou uns 7 ou 8 meses de aluguel. Não lembro agora. Não lembro. Para encurtar a história, quem lembra da história, esse dono da casa que não é cristão, chegou para mim e além de não me cobrar nenhum aluguel, ainda me ofertou para eu me mudar. Está aqui. Estava para nascer o Matias, foi numa época de choro meu, por não entender o nascimento do Matias, o Davi e a Dani me ajudaram muito nesse período. E aí veio lá a oferta. Não, vá em paz, e aqui é o presente para o nascimento do seu filho. Se mude, você não deve nada de aluguel, Deus te abençoe. Amém. Só que essa semana eu lembrei. Quando eu saí de Salvador, a Leide estava me lembrando. Nós tínhamos uma TV grande, não sei se era 45 ou 50 polegadas, a gente vendeu para um irmão que não tinha TV, não tinha como comprar e precisava. Quando foi na época da pandemia que ele ia começar a pagar, foi lá quando eu cheguei, ele ficou desempregado, aí ligou para um irmão muito amigo. Ligou para nós, disse, irmão, não vou poder, como é que eu faço para mandar a TV? Porque eu não quero ficar devendo, a ninguém dever nada, só o amor e tal. Eu disse, não, amado, a TV é sua, se o irmão não pode pagar, fique em paz. Esquece. Era 2.000, acho que foi 2.500, foi 3.000 nosso ajuste. Fica na paz. Aí, quando foi depois, a esposa dele me ligou. Lembrando desse testemunho, ele disse, Anderson, que bênção, né? Você libera a TV para nós e Deus te dá 7 meses de aluguel. Porque foi muito próximo uma coisa da outra. Então, para exemplificar isso aqui, irmãos, Deus é assim. Ele faz coisas que nós não imaginamos. Nesse período aconteceu isso. E eu nem lembrava do fato da TV. Mas é um pouco daquela parábola, né? Que o Senhor contou de que devia algo a uma pessoa e o outro que devia ao outro ficou lá apertando a garganta dele. E o Senhor é misericordioso conosco. Amém? Mas para aquele que o Senhor tem usado, e eu sei que o Senhor tem usado muita gente aqui para isso. A palavra do 5:19 é muito alta. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Amém, irmão? É Deus quem supre. Em Cristo Jesus, ao nosso Deus e Pai, seja dada glória pelos séculos dos séculos. E aí ele tem alguns cumprimentos que ele manda dar. E aqui nós encerramos a carta.
Encerramos assim no modo de dizer, nessa percepção desse momento nossa. Outros irmãos falarão sobre ela. No domingo que vem, a mensagem que preparamos para o domingo que vem, com a ajuda do Senhor, são apenas tópicos gerais sobre a carta. Eu não costumo ministrar palavras temáticas, é mais textual. Mas essa última será temática, alguns tópicos bem específicos. Amém? Que o Senhor possa nos ajudar. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos a Ti. Somos muito pequenos diante dessa palavra. Essa palavra nos corta por completo. Eu não tenho palavras, Senhor, diante do que o Senhor expôs para mim, para nós esses dias. Que o Senhor possa nos lavar, cortar aquilo que precisa ser cortado, ajustar o que precisa ser ajustado, e nos deixe somente olhando para Ti. Senhor, que essa identidade que um dia Tu nos deu, que ela seja mais viva em nós. Nos ajude, Senhor. Como disse Paulo, nós podemos todas as coisas, mas em Ti que nos fortalece. Senhor, nós só estamos aqui por Tua causa, já foi dito isso aqui hoje. Nós não estamos aqui por outra coisa. Foi o Senhor quem nos trouxe. Continua conosco ainda no partir do pão, nos ajudando e nos dando graça. Em nome de Jesus. Amém. Graças ao Senhor, irmãos.